Mostra que você é galo doido de verdade. Curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. Everton Guimarães, figura conhecida por suas análises incisivas e opiniões contundentes no cenário esportivo mineiro, mais uma vez acendeu o pavio da polêmica ao disparar uma metralhadora verbal contra o Atlético Mineiro. As críticas do jornalista não pouparam nem mesmo o técnico Cuca, reacendendo debates antigos e colocando mais lenha na fogueira em um momento crucial para o clube alvinegro. Sua voz ecoou pelos corredores da rádio e da televisão, reverberando entre torcedores e comentaristas, que agora se dividem entre a concordância e a indignação diante das duras palavras. O estupim para a mais recente investida de Everton parece ter sido o desempenho inconsistente do Galo em partidas recentes. A equipe, que nutre grandes ambições na temporada de 2025 do Campeonato Brasileiro, tem oscilado entre momentos de brilhantismo e atuações que deixam a desejar, gerando frustração em sua fanática torcida. Essas flutuações, para o jornalista, são reflexo de problemas mais profundos, que vão além de meros ajustes táticos ou individuais. Everton, em sua análise, não apenas aponta o dedo, mas também busca destrinchar as supostas raízes do que ele considera um momento delicado para o Atlético. A artilharia pesada de Everton Guimarães se concentrou em diversos aspectos do clube, desde a gestão até o desempenho em campo. Para o jornalista, a falta de consistência do Atlético Mineiro não é um problema isolado, mas sim um sintoma de uma engrenagem que não gira como deveria. Ele questiona as escolhas da diretoria, a montagem do elenco e, principalmente, a capacidade do comando técnico em extrair o máximo dos atletas. Não é a primeira vez que Everton se posiciona de forma tão incisiva, e sua história de embates com figuras ligadas ao futebol mineiro é vasta e bem conhecida. O alvo principal das críticas, Cuca, vive um período de pressão à frente do Galo. Apesar de seu histórico vitorioso com o clube e do carinho de grande parte da torcida, os resultados recentes e algumas decisões em campo têm gerado questionamentos. Everton Guimarães, com sua retórica afiada, intensificou essa pressão, colocando em xeque a capacidade do treinador de reverter o cenário atual. As palavras do jornalista, que ecoam por Minas Gerais, adicionam uma camada extra de tensão ao ambiente já carregado de expectativas em torno do Atlético. As declarações de Everton Guimarães rapidamente se espalharam pelas redes sociais e veículos de imprensa, gerando um verdadeiro tsunami de reações. Torcedores do Atlético Mineiro se dividiram, alguns endossaram as críticas, argumentando que o jornalista apenas verbalizou o que muitos já pensavam, enquanto outros rechaçaram veementemente as acusações, defendendo o clube e o trabalho de Cuca. Essa polarização demonstra o quão sensível é o tema para a massa atleticana, que acompanha de perto cada passo de seu time do coração. A imprensa esportiva mineira também se viu no centro do debate. As palavras de Everton, por serem ditas por uma figura de grande influência, automaticamente se tornam pauta e geram análises e contra-análises. Muitos colegas de profissão comentaram as declarações, alguns apoiando a liberdade de expressão e a necessidade de críticas construtivas, outros ponderando sobre o tom e o momento das declarações, especialmente considerando a fase da temporada em que o Atlético Mineiro se encontra. O episódio, sem dúvida, movimentou os bastidores do jornalismo esportivo. A diretoria do Atlético Mineiro, por sua vez, ainda não se manifestou oficialmente sobre as declarações de Everton Guimarães. É comum que clubes optem pelo silêncio em situações como essa, buscando evitar que a polêmica ganhe proporções ainda maiores. No entanto, é inegável que os dirigentes estão atentos ao burburinho gerado e à repercussão entre a torcida. A pressão externa, vinda de figuras como Everton, somada à cobrança interna por resultados, torna o ambiente no Galo ainda mais desafiador. O elenco atleticano, por sua vez, também é impactado por esse tipo de situação. Jogadores e comissão técnica, mesmo que tentem se blindar do noticiário externo, não estão imunes às críticas e aos questionamentos que circulam. A resiliência e o foco tornam-se ainda mais cruciais em momentos de turbulência como o atual. A capacidade de manter a união e a concentração nos objetivos, apesar do barulho externo, será fundamental para que o Atlético Mineiro consiga superar a fase e responder às críticas com desempenho em campo. A repercussão das palavras de Everton Guimarães extrapolou as fronteiras de Minas Gerais.
Com a visibilidade do Atlético Mineiro no cenário nacional, o embate verbal ganhou eco em outros estados, com comentaristas e analistas esportivos de diferentes regiões repercutindo o caso. O episódio serve como um lembrete do poder da mídia e da opinião pública no universo do futebol, onde cada declaração, especialmente de figuras influentes, pode gerar um efeito dominó de discussões e análises. A temporada de 2025 do Campeonato Brasileiro é longa e reserva muitos desafios para o Atlético Mineiro. Atualmente, o clube busca consolidar sua posição na tabela, mirando as primeiras colocações e a briga pelo título. A performance em campo será a resposta mais contundente às críticas e questionamentos. O time terá que mostrar garra, organização e, acima de tudo, resultados consistentes para provar que Everton Guimarães, ou pelo menos a parte mais contundente de suas críticas, estava equivocado. A história do futebol é repleta de momentos em que críticas acirradas impulsionaram mudanças ou serviram como catalisadores para viradas de chave. Resta saber se as declarações de Everton Guimarães terão esse efeito no Atlético Mineiro. Se por um lado elas podem gerar um clima de instabilidade, por outro, podem servir como um alerta para a necessidade de ajustes e melhorias. A forma como o clube vai absorver e reagir a essa situação definirá os próximos capítulos de sua jornada em 2025. Independentemente do desfecho, o episódio Everton Guimarães vs Atlético Mineiro reforça a paixão e a intensidade que envolvem o futebol brasileiro. As opiniões fortes, as críticas contundentes e a paixão incondicional dos torcedores são ingredientes que tornam o esporte tão fascinante e imprevisível. O debate, mesmo que acalorado, faz parte do jogo e mantém viva a chama da discussão esportiva. O Atlético Mineiro, com sua rica história e sua torcida apaixonada, já enfrentou e superou inúmeros desafios ao longo de sua trajetória. A capacidade de se reinventar e de superar adversidades faz parte do DNA do clube. Resta saber como o elenco e a comissão técnica lidarão com a pressão gerada pelas recentes críticas e se conseguirão transformar a adversidade em motivação para buscar grandes feitos nesta temporada. Cuca, o experiente treinador, tem a responsabilidade de guiar o Atlético Mineiro por essa turbulência. Seu conhecimento do clube e sua habilidade em lidar com momentos de pressão serão colocados à prova. O desafio não é apenas tático, mas também de gestão de grupo e de blindagem do elenco contra o ruído externo. A resposta de Cuca e de seus comandados em campo será a palavra final nessa polêmica. As próximas rodadas do Campeonato Brasileiro serão decisivas para o Atlético Mineiro. Cada partida se torna um teste não apenas de desempenho técnico, mas também de resiliência e força mental. A torcida, que oscila entre a esperança e a impaciência, aguarda ansiosamente por uma sequência de bons resultados que possa apaziguar os ânimos e recolocar o Galo no rumo desejado em 2025. Everton Guimarães, o nome que ressoa em Minas Gerais quando o assunto é futebol, lançou mais uma bomba no caldeirão atleticano. Suas duras palavras contra o Atlético Mineiro, especificamente, contra o técnico Cuca, não foram apenas críticas, foram um verdadeiro petardo que abalou as estruturas do clube e reacendeu um debate fervoroso entre torcedores e imprensa. A polêmica, que se espalhou como rastilho de pólvora, coloca em xeque a fase atual do Galo e a capacidade de seu comandante em reverter um cenário de inconstância. O estupim para a mais recente saraivada de Everton parece ter sido o desempenho errático do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2025. A equipe, que figura entre os aspirantes ao título, tem flutuado entre atuações de gala e outras que deixam a desejar, gerando uma onda de frustração na exigente torcida. Para o jornalista, essa montanha-russa de resultados não é obra do acaso, mas sim um indicativo de problemas mais profundos que permeiam desde a gestão até o dia a dia do elenco. As críticas de Everton Guimarães não foram seletivas. Ele mirou em diversos pontos que, em sua visão, fragilizam o Atlético Mineiro neste momento. Desde a estratégia de contratações até a performance individual de alguns atletas, passando, claro, pelo trabalho de Cuca. O jornalista, conhecido por sua oratória afiada e sem rodeios, não poupou termos para descrever o que ele considera um momento de estagnação ou, até mesmo, retrocesso para o clube alvinegro. Suas declarações, carregadas de paixão e convicção, atiçaram ainda mais o debate sobre os rumos do Galo. Cuca, por sua vez, encontra-se sob uma pressão considerável.
Apesar de ser um nome aclamado pela massa atleticana por conquistas passadas, a recente performance da equipe e algumas de suas decisões táticas têm sido alvo de escrutínio. As palavras de Everton, que carregam um peso significativo no cenário esportivo mineiro, adicionam uma camada extra de responsabilidade sobre os ombros do treinador, que agora precisa, mais do que nunca, apresentar resultados convincentes para acalmar os ânimos e reafirmar sua capacidade. A repercussão das declarações de Everton Guimarães foi imediata e avassaladora. Nas redes sociais, entre os torcedores, o tema dominou as discussões. De um lado, aqueles que endossam as críticas, sentindo-se representados pelas palavras do jornalista e clamando por mudanças. Do outro, os que defendem o clube e o trabalho de Cuca, acusando Everton de sensacionalismo ou de atacar em um momento inoportuno. Essa polarização reflete a paixão exacerbada que envolve o futebol, onde cada palavra pode se transformar em um campo de batalha. A imprensa esportiva também entrou em efervescência. As análises se multiplicaram, e a opinião de Everton se tornou o centro das discussões em programas e colunas. Colegas de profissão se dividiram entre o apoio à liberdade de expressão e a ponderação sobre o tom das críticas, especialmente em um momento tão delicado da temporada. O episódio evidenciou mais uma vez o poder da mídia em moldar a narrativa e influenciar a percepção do público em relação ao desempenho dos clubes. Os bastidores do Atlético Mineiro certamente sentiram um impacto. Embora o clube não tenha emitido um comunicado oficial, é inegável que as declarações de Everton geraram um clima de tensão. A diretoria, sempre atenta ao que circula na mídia e entre a torcida, precisa lidar com a pressão externa enquanto busca soluções para os desafios internos. A cobrança por resultados, que já é inerente ao futebol de alto nível, foi intensificada pela voz influente do jornalista. Para o elenco alvinegro, o desafio é manter o foco e a união. Jogadores e comissão técnica, mesmo com a blindagem necessária, não podem ignorar completamente o barulho que vem de fora. As críticas, se não bem administradas, podem minar a confiança e o ambiente no vestiário. A capacidade de transformar a adversidade em motivação será crucial para que o time consiga se concentrar nos próximos jogos e reverter a situação em campo. A resiliência será testada. O alcance da polêmica extrapolou as fronteiras de Minas Gerais. Com a força da marca Atlético Mineiro no cenário nacional, o embate ganhou repercussão em veículos de imprensa de todo o país. Comentaristas de outras regiões analisaram as palavras de Everton e suas possíveis consequências para o Galo. Esse fenômeno demonstra o quão interligado é o universo do futebol, onde uma declaração local pode rapidamente se tornar um tema de debate nacional. Ainda há um longo caminho a ser percorrido no Campeonato Brasileiro de 2025. A posição atual do Atlético Mineiro na tabela o coloca na briga, mas também exige uma consistência que o time tem tido dificuldade em apresentar. As críticas de Everton Guimarães, por mais duras que sejam, servem como um balde de água fria, um choque de realidade que pode, quem sabe, impulsionar o elenco a uma reação. A resposta mais eficaz virá do campo, com vitórias e boas atuações. A história do futebol é pródiga em exemplos de momentos em que a pressão externa e as críticas severas serviram como um catalisador para grandes reviravoltas. Resta saber se o Atlético Mineiro conseguirá transformar essa adversidade em um impulso para retomar o caminho das vitórias e das grandes atuações. O futuro próximo do Galo dependerá muito da capacidade de Cuca e de seus atletas em converter o ruído em foco e a crítica em superação. A paixão que move o futebol, muitas vezes, se manifesta em vozes fortes e opiniões contundentes. O embate entre Everton Guimarães e o Atlético Mineiro é mais um capítulo dessa rica tapeçaria de emoções e debates. Independentemente de concordar ou não com as colocações do jornalista, é inegável que ele conseguiu acender um holofote sobre questões importantes para o clube neste momento da temporada. O Atlético Mineiro, um clube de massa com uma torcida fervorosa e uma história gloriosa, tem em seu DNA a capacidade de se reerguer diante dos desafios. A superação de momentos de crise faz parte da trajetória alvinegra. A questão agora é como o clube lidará com essa nova onda de pressão e se encontrará o caminho para retomar o desempenho que sua torcida tanto anseia. Cuca, com sua experiência e seu profundo conhecimento do ambiente atleticano, tem a missão de guiar o time por essa tormenta.
Sua liderança, tanto tática quanto psicológica, será crucial para blindar o elenco e mantê-lo focado nos objetivos. A resposta do treinador e de seus comandados em campo será a prova de fogo que poderá silenciar as críticas ou, ao contrário, dar ainda mais combustível para elas. As próximas semanas serão determinantes para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2025. Cada partida será vista com lupa, cada resultado, analisado sob a ótica da recente polêmica. A torcida, fiel e apaixonada, aguarda ansiosamente por uma sequência de bons resultados que possa dissipar a nuvem de incertezas e recolocar o Galo na rota rumo às grandes conquistas da temporada. A bola está com o time. Pausa rápida. Comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. A voz de Everton Guimarães ecoou como um trovão sobre a cidade do Galo, lançando um desafio aberto ao Atlético Mineiro e, por extensão, a Cuca. O ataque frontal do jornalista, que não poupou críticas à gestão, ao elenco e, sobretudo, ao comando técnico, transformou-se em um catalisador de debates acalorados e reações em cadeia, evidenciando a paixão e a intensidade que permeiam o futebol mineiro. A metralhadora verbal de Everton não foi apenas uma opinião, foi um recado, uma provocação que colocou o Galo sob os holofotes de uma pressão ainda maior. O Campeonato Brasileiro de 2025, ainda em seus primeiros capítulos, já se mostra um palco de grandes emoções e, para o Atlético Mineiro, um verdadeiro teste de fogo. As oscilações de desempenho, que tanto irritaram o jornalista e parte da torcida, precisam ser superadas com urgência. A equipe, repleta de talentos, tem a responsabilidade de mostrar em campo que as críticas não abalaram sua estrutura, mas, ao contrário, serviram de combustível para uma reação. A resposta mais contundente às palavras de Everton virá dos resultados, das vitórias e de atuações consistentes que demonstrem a força do elenco. Cuca, o estrategista no banco de reservas, agora tem em suas mãos não apenas a missão tática, mas também a de gerenciar o clima e a confiança do grupo. O treinador, que conhece como poucos o ambiente atleticano, precisa utilizar sua experiência para blindar os jogadores do barulho externo e focar no trabalho. A capacidade de reverter o cenário atual e de guiar o time rumo aos objetivos traçados será a prova definitiva de sua liderança e resiliência diante da adversidade. O olhar da torcida e da mídia estará ainda mais atento a cada decisão, a cada mudança e a cada resultado. A paixão da torcida alvinegra, um dos maiores patrimônios do clube, será crucial nos próximos passos. Dividida inicialmente pelas declarações de Everton, essa massa fiel tem o poder de impulsionar o time em momentos decisivos. A união entre arquibancada e campo será fundamental para que o Atlético Mineiro supere os desafios e transforme a pressão em combustível para novas conquistas. O apoio incondicional, mesmo diante das críticas, é o que move o Galo e o diferencia no cenário nacional. Em última análise, o que está em jogo não é apenas a credibilidade das palavras de um jornalista ou a capacidade de um técnico. É o futuro do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2025. As próximas rodadas serão decisivas para determinar se as críticas de Everton Guimarães foram um mero episódio de atrito ou um verdadeiro marco que impulsionou o Galo a uma reação. A bola agora está com o time, e a resposta será dada no gramado, onde a verdadeira história de uma temporada é escrita. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.